Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Chico Milk mais uma vez. Você tem mais um Café com Milk, nosso encontro aí semanal para conversar um pouquinho sobre diversos assuntos, certo? Então pega lá o seu cafezinho, já tô com o meu aqui e vamos conversar. Bom, eu não sei se eu já mencionei isso aqui antes, eu acredito que não, mas eu tô fazendo uma segunda graduação, né? Que é, tô fazendo psicologia. Sempre quis fazer e deu certo, né? Tô cursando aí já há algum tempo e uma disciplina que eu tô vendo agora se chama Desenvolvimento Humano. Tem sido uma disciplina muito interessante, tenho curtido muito, especialmente porque fala sobre todos os períodos da nossa vida, né? Desde da infância até a velhice e todas as coisas que fazem parte desses períodos da nossa vida, né? E a nossa última aula, né? Eu aproveitei aqui porque eu achei tão interessante a última aula que a gente falou sobre puberdade e adolescência, né? E fez eu lembrar de muita coisa, assim, né? Daquele negócio de você se sentir é, meio, meio desconectado, meio desconexo, meio errado, né? A gente se sente meio errado porque parece que o nosso corpo tá tudo errado, tá tudo desproporcional, né? Cresce pé, cresce perna, cresce braço, ombro, o rosto muda, né? Dá a impressão que o nariz fica muito grande, a orelha, a boca, o cabelo fica esquisito. Tem várias coisas que acontecem, né? E, e eu achei muito interessante esse momento porque eu realmente lembro do tempo que eu me tornei um adolescente e o quanto que isso era o quanto que essa época, por exemplo, na escola é uma época que você fica meio que contando os seus, você fica assim meio que vigiando os seus movimentos para você não fazer nada que possa gerar algum tipo de comentário sobre você, né? Você quer tirar todo o foco que pode se tornar um foco ruim sobre você, né? E, e é uma época que a gente busca muito conquistar o respeito das pessoas, né? E eu acho que é um assunto super interessante, né? E eu, pensando em todas essas coisas, eu lembrei de um livro, né? Que eu li o ano passado, que se chama Um Retrato do Artista Quando Jovem. Esse é um livro do James Joyce, é um livro bem conhecido, né? Na verdade, ele até funciona como o livro que vem antes do famosíssimo livro dele, que é o Ulisses, né? Que é esse monstrinho aqui, né? Que é tido como um dos livros mais difíceis da literatura, né? É um livro que fala, na verdade, sobre todos os pensamentos, tudo aquilo que passa na cabeça do protagonista durante um dia, né? Então a gente acha que é bastante, mas como seria, né, transcrever todos os pensamentos de um dia nosso? Quanto que ia dar, né? Será que ia dar um livro maior do que esse, né? Então, assim, é uma coisa interessante, né? Mas voltando aqui ao James Joyce, né, nesse livro aqui, Um Retrato do Artista no Jovem, o que me ganhou nesse livro aqui, eu achei que o livro, no começo, ele tem uma linguagem meio desconexa, assim, você não sabe se ele está falando no presente, se ele está fazendo um flashback, o que ele está fazendo, né? Porque ele fala, por exemplo, que ele estava com os amigos dele num colégio, ele estudava num colégio interno, né? O protagonista, que é o Stephen Dedalus, que é um nome bem, um nome bem diferente, né? Até os outros personagens comentam, né? Que nome diferente que você tem, né? Dedalus, né? Então assim é muito interessante esse personagem, né? O Stephen e o Stephen é, vai passando por todos esses momentos, né, nesse colégio interno, né? Imagina, cercado de meninos ali, ele tem que ter um bom desempenho no esporte, ele tem que ser uma pessoa que conversa bem, ele tem que ser uma pessoa que se relaciona bem. E a gente acompanha toda essa luta do Stephen para conquistar esse espaço dele, né? E aí tem um evento que acontece, né? Eu não gosto de dar spoiler do que acontece nos livros, porque eu acho que isso eu gosto de
deixar o prazer da descoberta para a pessoa que quiser ler, né? Mas eu posso dizer para você que tem uma passagem logo no começo do livro que é, deixa ele deixa de entregar um amigo dele, né? Ele não dedura um amigo dele. E isso e assim, se ele dedurasse esse amigo, né? Esse colega de escola, né? Ele tinha todo o direito de fazer isso, né? Por todo o evento que aconteceu ali, porque até prejudicou ele um pouco. Mas ele decide não dedurar porque ele lembra de uma recomendação do pai dele, né? Que é, um bom jovem, né, um homem, né, tem que saber a hora né, de controlar sua língua e tudo mais. Então, assim, né, é uma coisa muito interessante porque ele tem ali uma oportunidade de ele aplicar na vida real aquilo que o pai dele ensinou para ele. E por conta dessa atitude dele, ele é ovacionado na escola, né? Ele é tido como uma pessoa diferenciada. E essa conquista do Stephen é muito legal, assim, sabe? Tipo, você sente. O James Joyce tem uma forma de escrever muito interessante, assim, porque ele consegue passar para você a emoção, né, desse jovem realmente conseguindo conquistar o espaço dele. Não só o espaço, mas o respeito, né, de todos aqueles que convivem com ele, né? E isso é muito legal, assim, você se sente junto com ele, né? Você sente que você tá naquele grupo de amigos e que você tá ali com ele conquistando a adolescência dele, né? Então ele conquista o respeito, ele conquista o espaço dele, as pessoas sabem o nome dele, sabem quem ele é, sabem quem, né, o tipo de pessoa que ele é. E isso me chamou muita atenção no tempo que eu estava lendo esse livro, porque fez eu refletir sobre isso, né? E agora tendo essa disciplina, né, falando sobre adolescência, e fez eu lembrar desses episódios na minha vida, né? O quanto que a gente tenta conquistar o espaço da gente, e a escola acho que é o maior lugar para isso, né? O lugar que você mais tem esse momento, né, de, de estar ali perto de, né, eu não estudei num colégio interno, eu estudei num colégio estadual, então assim, ela tinha meninos e meninas, né, então você não apenas tinha que conquistar o respeito dos amigos, mas você tinha que, né, tipo, aquela pose, né, diante das meninas, eu sou um cara confiável, eu sou aquelas coisas que a gente sabe que nós na sociedade temos que conviver com isso, né? Aprender a nos relacionar com homens e com mulheres e respeitá-los e conquistar a confiança deles. E eu comecei a lembrar também que o quanto que eu de uma certa forma tive uma facilidade de me enturmar com as pessoas, de conhecê-las. E eu lembro do quanto que tinha pessoas que tinham dificuldade disso, né? Eu lembro que tinha agora olhando para trás, né, eu consigo enxergar o quanto que o comportamento de algumas pessoas era uma dificuldade, né? Tinha pessoas, por exemplo, que eu lembro que o professor pedia, né, para fazer alguma coisa, o aluno ficava mal, ali quase chorava, né? E porque na verdade quando você é um adolescente, você na verdade é uma criança que acabou de mudar de você já é uma criança. E aí você começa a ter uma modificação corporal e você não se entende, e você olha pro outro, o outro não tem um nariz tão grande quanto você tem. Ou o pé daquele outro não cresceu tanto quanto o seu. O seu jeito não é tão desengonçado, você não sabe o que fazer com seus braços, e o outro parece que sabe, então parece que todo mundo é diferente e você que é o disfuncional, né? E acho que essa sensação é muito comum, né? E alguns lidam bem com isso, alguns não, né? Então assim, e às vezes é difícil a gente entender também quais coisas que a gente em quais pontos que a gente se dá bem, né? Tipo, é, por exemplo, você não consegue se relacionar muito bem com as pessoas, mas você é bom no esporte. E isso de alguma forma vai abrir portas para você se relacionar com pessoas. O esporte tem muito isso, né? Ele agrega muito. Tem a questão dos grupos também, que você encontra o seu grupo, né? E eu acho que isso é tudo
Parece tudo muito assustador, eu sei. Mas eu lembro dessas coisas e eu lembro com carinho, assim, sabe? Porque eu lembro que o quanto que foi bom estar na escola, conhecer pessoas, me relacionar com elas. E eu lembro de muitos momentos em que eu tentei conquistar é, a, a confiança das pessoas, o quanto que eu passei dos limites. Eu era uma pessoa, por exemplo, se eu já entendi, né? Acho que eu até já comentei isso aqui. Eu fui um adolescente que tentava ser engraçado o tempo todo, né? Então, o tempo todo fazendo piada com tudo. Hoje eu entendo quanto que isso deveria ser chato, chato pra caramba. Mas era a minha característica, ué. E eu conquistei a amizade de muitas pessoas, a proximidade de muitas pessoas fazendo isso, né? Então, só mostrando aí um pouquinho né, dessa parte da nossa vida, comentando um pouquinho, né? E mostrando que isso é uma das coisas que eu mais gosto na literatura, sabe? Quando você tem num livro o retrato de algo que acontece na nossa vida. E na verdade, esse livro aqui, até, né, um retrato do artista quando jovem, é autobiográfico. Isso é quando você vê os eventos, né, que tem todos os eventos do livro, da vida do James Joyce no final, você consegue traçar paralelos muito próximos, né, com as coisas que acontecem na vida do Stephen Dedalus. Então, isso é uma das coisas que me atrai muito na literatura, né? O, o retrato de momentos da vida. E isso faz com que a gente não se sinta sozinho, né? Não se sinta que só a gente está lutando, né? Quando você vê um cara que... Imagina, o cara viveu lá numa época diferente, numa era diferente, com costumes diferentes, mas a dificuldade dele era a mesma que a minha, a mesma que a sua, a mesma que todo mundo que se torna um adolescente, né? E que tem que passar por esse momento, que tem que conquistar coisas, tem que conquistar pessoas e conquistar coisas e conquistar momentos, né? Então isso é muito bom. Eu vou deixar o link desse livro aqui, se você tiver interesse. É um livro curto, não é muito grosso, não. Ao contrário da sua sequência, né? Que é um monstrinho. Ainda preciso encarar esse aqui algum dia. E confesso que já lendo esse aqui você consegue ter um pouquinho a ideia de como funciona a cabeça, né, do James Joyce. Um dia, quem sabe, eu encaro aquele ali. Quem sabe não, eu preciso encarar. Né? E é isso. Vou deixar isso aqui como uma recomendação. Deixa aqui nos comentários. Fala um pouquinho aí sobre os dilemas que você teve, as conquistas. Se você foi aquele adolescente mal diagramado, né? Tudo errado, assim, tudo esquisito. Se você foi já um esportista. Se você nunca teve problema na adolescência. Que eu acho difícil mais, né? Ou teve menos, pelo menos. Conta aí pra gente como é que foi as suas amizades, a sua vida de adolescente. Vamos enriquecer um pouco mais essa discussão, beleza? É isso, um abraço e até mais.